Pessoal, tudo bem? Professora Júlia Andrade. Esse vídeo aqui é para começo de conversa, a primeira dica até para tirar dúvida, né, de quem tá sabendo, como é que vai ser o tema da discursiva do Ministério Público de Contas, né, de Santa Catarina. Eu vou falar rapidinho para vocês sobre algumas questões envolvendo Sebrasp e o que pode figurar na proposta temática. Primeiro discursivo valendo 10 pontos, né, aqui deixa claro que vai consistir numa redação de língua portuguesa, até 30 linhas, a respeito de temas concernentes às atividades do Ministério Público de Contas. Bom, vocês já sabem que existem 4 cargos ali propostos, né? Por exemplo, o cargo 1 é direito, o cargo 2 tem várias especializações possíveis, né? Para a pessoa que vai optar pelo cargo 2, ali administração, engenharia, contabilidade, tá certo? Por aí vai. Nesse sentido, e tem os cargos de técnico, tá? Nesse sentido, o que pode ser tema? Quando a banca fala temas concernentes às atividades do Ministério Público, necessariamente ela não está falando de conhecimento específico, tá, pessoal? Necessariamente não está falando. Ela pode falar, por exemplo, sobre a atuação do MPC, né, do MPC perante o Tribunal de Contas, tá certo? Primeiro, qual o papel do Ministério Público, né? Que o papel seria sua função institucional, que é a defesa da ordem jurídica, guarda da Constituição, das leis, tá certo? Tudo que é de competência do próprio Tribunal de Contas. Então você tem que estudar a competência do Tribunal de Contas para você entender o papel também do MPC, tá bom? A banca, o Sebrasp gosta muito desse assunto. Eu entrei em competência, o Sebrasp gosta muito do assunto competência. Então, por exemplo, quando você pensa em competência própria do Ministério Público de Contas, você tem que ter isso na ponta da língua, tá? Para uma questão que está praticamente dizendo que o tema vai por essa linha, tá bom? Então, eu falo para vocês por muita experiência. Primeiro, né, funções, vamos dizer assim, incumbências, competência do Ministério Público de Contas, né? A questão da fiscalização de aplicação de recursos públicos, principalmente recursos públicos ligados à renúncia de receita, tá, gente? Tá na moda. Por quê? Por causa de todo o problema fiscal que os estados estão tendo, né? E houve aquele problema da Covid. Então, naturalmente, os gestores estão promovendo algumas atividades ligadas à renúncia de receitas, tem que acompanhar se isso aí cumpre todas as disposições da LRF, né? Por exemplo, observar, né, uma série de relações ligadas aos servidores públicos, né, a questão de admissibilidade de pessoal, a questão, por exemplo, de acúmulo de cargos, isso tudo é papel do Ministério Público de Contas, tá? Inclusive, a banca pode te perguntar também, não só sobre aquilo que é competência, mas sobre aquilo que não é competência. Isso é natural se checar um concurso público lá da FGV, por exemplo, tá certo? Por exemplo, assuntos que são comuns do parquê, do Ministério Público Comum, certo? Por exemplo, o Ministério Público Estadual, que é vamos dizer assim, a instauração de ação penal pública é do Ministério Público de Contas? Não. Então você tem que tomar muito cuidado com esses meandros, tá? Defesa do direito do consumidor é do Ministério Público de Contas? Não. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que saber o que é e o que ele não faz, tá bom? É muito importante isso. E aí a banca vai cobrar outras questões ligadas à forma de atuação nas audiências, assuntos que podem ser levados à ouvidoria, as formas de manifestação, tá certo? Então, tudo que tem a ver com as prerrogativas do próprio MPC é o que vai ser assunto da sua discursiva. Tá fácil, tá, gente? Tá bem fácil. A diferença aqui estará na forma de expressão, ou seja, quem expressar melhor é que leva esse concurso público, tá bom? Aqui só lembrando algumas questões, né? Falando que o Sebrasp, a banca vai avaliar, né, a sua discursiva conforme os itens do critério 9.5, 9.7. Eu vou falar rapidinho aqui também para você sobre esse processo de avaliação, né? Como que a banca considera a sua discursiva, né? A banca tem uma avaliação aqui, pessoal, olha só, que vai tratar da avaliação de conteúdo e avaliação do domínio da modalidade de escrita. Só que não é só isso, tá? Quando o Sebrasp fala que será submetido a 2 avaliações, você tem que entender mais 2 coisas implícitas aqui. Na avaliação de conteúdo, a banca também faz reserva de 1/6 do valor do item temático para avaliar a qualidade da redação, tá certo? A qualidade estrutural da redação.
Por isso que muita gente tem conteúdo que bate com o padrão de resposta, mas não alcança a nota máxima. Por exemplo, o item vale lá 9 pontos, né, suponhamos, e o aluno tá ali capengando com 7,5, sendo que o conteúdo é todo coincidente. Quando vai ver o quê? Problemas na estrutura de escrita. Então, é este o ponto que vai dar diferença. E a banca provavelmente vai avaliar também a apresentação, tá, pessoal? Aqui o Sebrasp não está falando, mas eu, no lugar de vocês, me preocuparia sim com a letra, com a margem, com a paragrafação. Por quê? Porque a banca sempre tem essa reserva para poder avaliar este assunto, tá? Este aspecto, tá bom? Então, muito cuidado, tá? Porque olha só, aqui a banca ainda fez uma diferença dos seus editais anteriores, né? Em que ela vai analisar o domínio das atribuições institucionais do Ministério Público, por isso que eu falei com vocês que vai cair isso aqui. Analise também aquilo que não é atribuição do próprio Ministério Público, mas que é atribuição do Ministério Público comum, porque ela pode jogar problema nesse sentido. A concatenação de ideias, não falei para vocês? Olha só, a reserva de 1/6, tá? Capacidade de síntese, reserva de 1/6, certo? Capacidade de avaliação e reflexão, é a tua capacidade de elucidar o assunto para não ficar cópia da lei, tá, pessoal? Para não ficar cópia da lei. É a capacidade de exemplificação, a capacidade de tornar o assunto mais claro, tá bom? Capacidade de expressão acaba caindo aqui na concatenação de ideias, e raciocínio crítico lógico. Aqui, gente, eu tô apostando muito não num tema formado por itens, mas num tema em aberto, tá? Que você vai ter que construir introdução, desenvolvimento e conclusão. Por quê? Porque em 2022 o Sebrasp tem variado bastante a sua estrutura. Tem trabalhado com estrutura de 2 itens apenas, mesmo que você tenha 30 linhas, 3 itens que é a tradição, às vezes mais de 3 itens, às vezes um tema central, tá certo? Como aconteceu, por exemplo, na prova de um dos cargos do IBAMA. Então, eu acredito que vocês enfrentarão uma estrutura em aberto. Eu treinaria todas as estruturas para não ter risco nenhum, tá? Fica a dica. Quem quiser saber sobre o curso, clica abaixo desse vídeo. A gente tem aqui o link do curso. Nosso curso, no momento que eu gravo, ainda não está montado, não é? Ele vai ser montado agora neste final de semana, mas eu vou deixar o contato do curso para que vocês possam enviar e-mail e procurar saber, tá? Na segunda-feira, sem falta, curso no Turma de Redação Concurso para você estudar para a tua prova discursiva do MPC, tá bom?